Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Noite. E aí, senhoras e senhores, como estamos? Eu tô Bem, morrendo aqui em Brasília, sendo que tá com você. calor. Passando calor. Bastante. Aqui no Rio tá quente. Também tá, viu? Gente, vamos ver se vai firmar esse tempo bom agora. Esse final de semana aqui em São Paulo tava caindo neve, agora tá um calor impossível. Então, assim, tudo em poucos dias. Quem quer ter a experiência de em poucos dias passar por todas as estações do ano, pode passar uma temporada aqui em São Paulo. Em uma semana é possível que você saia de 40 graus até neve com granizo e enchente, enfim. Pode passar por todas as experiências possíveis aqui, fique à vontade. Eu ia viver à base de corticoide aí, então, que eu sou alérgico, tenho rinite. Seu corpo nunca mais ia produzir corticoide na vida, de tanto você ia ficar tomando. Ia esquecer de produção. Senhoras e senhores, é o seguinte. A gente vai começar a ideia daqui de probabilidades, tá? Lá vocês entraram no portal, viram a base de dados, deu tempo de ver, baixar a base, ela é importante, tá? Eu não vou fazer isso correndo agora. Legal. Essa base aqui, ó. Eu coloquei lá. Eu coloquei duas aulas aí de encerramento, né? Aula 12 e aula 13 de encerramento desse módulo. Tá? E uma proposta para vocês criarem portfólio. Gente, portfólio você pode criar onde vocês quiserem, tá? A minha ideia do LinkedIn é que eu sou muito direcionado, assim, usar a palavra direcionada, porque a minha esposa trabalha, ela é headhunter, então ela usa o LinkedIn o dia inteiro, ela me mostra currículo das pessoas e ela é headhunter da área de TI. Então, como a área de TI o pessoal confunde também com análise de dados, eu recebo todas essas coisas aqui também, né? E eu sei que o pessoal do Red Hunter utiliza ela, trabalha com o LinkedIn o dia inteiro. Então, é uma proposta, tá? Mas você pode criar um site, você pode criar um blog, você pode criar o que você achar interessante. O próprio GitHub, dá para colocar coisa lá dentro, tá? É que, para mim, o LinkedIn é o mais simples que tem hoje em dia, tá certo? E as pessoas olham muito lá, né? Então, por isso que eu fiz essa proposta aqui para vocês, mas, como eu disse. E aí, dentro dessa aqui no portfólio, eu fiz aquela descrição de atividades um para um de vocês, tá certo? Que vocês podem pegar essa descrição, colocar dentro da apresentação que vocês realizaram depois de fazer as correções. E aí você salva tudo como um PDF e coloca lá. Então você vai tendo tudo que você foi criando, tá certo? E ali tá descrito tudo que você... Eu tentei colocar numa única página resumida, nem sei se ficou muito legal, mas a ideia é colocar num resumo que vocês... o que foi trabalhado durante aquelas 20 horas para vocês gerarem o que vocês geraram, entendeu? Então, assim, é coisa pra caramba e vocês geraram uma apresentação, um relatório, uma forma de visualizar aquilo, de falar sobre aquele assunto, tá bom? Então, é muito denso, né? Em pouco tempo. Eu tô com dificuldade de ajustar o Excel, por incrível que pareça. A tabela dinâmica? Aí eu tô assistindo mais aulas aqui de Excel para poder... Eu já coloquei no LinkedIn um certificado Legal. de coloquei lá, esqueci uma parte do LinkedIn que que eu coloquei aqui, como se fosse um certificado, coloquei lá, mas eu não coloquei ainda a apresentação. Eu quero voltar um passo para poder aprender a editar ele certinho, ajustar, mexer onde tem que mexer, depois eu coloco tudo de uma vez, faço um post lá com o trabalho todo, etc. Show. Perfeito. Isso é bem bom. Essas aulas iniciais aqui, que eu chamei de módulo 0, ele também tem coisas que eu chamei de aula 1 a aula 6. Também vai falando sobre tabela dinâmica e Excel. Tá? Ela é mais... são 6 horas, mais ou menos. Beleza, eu vou dar uma olhada então. Também tem coisa aqui dentro. E aí aqui... Depois, eu coloquei esse SQLite aqui. Tá certo? Quem quiser utilizar, quem já tiver o SQL no computador, já trabalha
Não precisa ser esse aqui, pode ser o que vocês estão fazendo lá. A vantagem do SQL é que ele é bom para trabalhar com alta quantidade de dados. Então, quando a gente começar a trabalhar com umas bases um pouquinho maiores, que a próxima ela já vai ficando um pouquinho mais lenta, fazer uns resumos no SQL é um pouquinho mais prático, tá? E aí, quem não souber, quem não souber mexer com SQL, fica tranquilo, a gente vai fazendo na hora. Eles são códigos. O importante é, se você compreender bem a tabela dinâmica, o conceito de sumarização de base, de fazer cálculo pelo SQL, é o mesmo conceito da tabela dinâmica, como a tabela dinâmica faz aquela sumarização dos dados. Então, se você compreender a tabela dinâmica, o SQL, ao invés de você fazer no point click, digamos assim, que ficar arrastando as coisas no Excel, lá a gente vai digitar uma linha de código. Faça isso, ele vai fazendo para a gente. Tá? Então, essa é a ideia que eu coloquei aqui. Tá? Ele é bem levinho esse programa, eu gostei dele por isso. E aí, dessa coisa aqui toda, a base de dados que eu passei para vocês hoje é essa daqui. Tá? Deixei lá o link de onde eu tirei, é uma base do Kaggle para variar, tá certo? Lá tem bastante coisa. Só que assim, eu não vou trabalhar da mesma forma que tá lá, tá? Eu nem sei qual que é a intenção dessa base lá, se eles querem que gere algum modelo, sei lá o que eles querem, por onde caminhar. A ideia aqui é o seguinte, antes da gente começar com probabilidade, essa base já está no Excel, então foi tranquilo aí, era só abrir que ela chegava até aqui. Eu tenho uma pergunta para vocês, que é a primeira pergunta, que é a seguinte. Para eu poder definir bem essa pergunta, eu precisei definir o que eu faço. A gente foi até uma conversa que ficou o Renan e a Ana, acho que a gente ficou conversando, eu mandei uns áudios para vocês no final de semana, assim, Lucas, que raio que o partas que você faz? Como que é o seu trabalho? Aí eu fiquei pensando bastante e eu me lembrei o seguinte, uma das coisas que eu lembrei foi que eu era curioso no passado, era como que era o ensino de medicina, como as pessoas aprendem a ser médico, e principalmente como as pessoas aprendem a ser cirurgião. Era uma coisa que eu ficava sempre falando, caramba, como que uma pessoa aprende a cortar a outra, a fazer com uma pessoa viva ali dentro, uma coisa super arriscada, né? E aí eu fui atrás do ensino de residência em cirurgia, e assim, o passo inicial para a pessoa entrar na residência de qualquer tipo de cirurgia, ela já tem que ser médica, né? Ela tem que ter passado pela faculdade de medicina. Então, o cara que vai ir para a cirurgia, ele já é médico de premissa, ou seja, ele já tem conhecimento ali. Então, o conhecimento dele já existe. O que ele vai fazer ali é ficar observando procedimentos, aí chegando um determinado momento dele observar os procedimentos, o cirurgião-chefe começa a perguntar para eles o que eles têm que fazer. Depois que eles vão falando o que eles têm que fazer, chega o momento do cirurgião-chefe, chega e fala assim, tá, o bisturi agora é seu. Qual que é o primeiro procedimento que você tem que fazer nessa pessoa? Que agora quem faz é você. Tá certo? É assim que funciona, ou seja, o cara vai ficar observando ali. E até os instrumentos que existem na cirurgia é por observação. Ele tem que ir observando e aprendendo, e conforme o cirurgião vai fazendo com o cirurgião, o chefe ali, ele vai falando, ó, esse aqui é o instrumento X, ele faz isso, esse aqui é o instrumento Y, ele faz aquilo, esse é o instrumento Z, ele assim vai. Então, é o cara que já conhece a medicina e vai aprender essas especialidades, tá? A ideia aqui é a mesma coisa. Então, a primeira pergunta que eu tenho para vocês desta base de dados é qual é o primeiro passo que precisa ser feito aqui com a base de dados agora aberta, que vocês terminaram de receber? O que tem que fazer agora? Criar o dicionário de dados. Muito. Dá uma olhada naquelas linhas também, se tem linhas excedentes, linhas em branco. Exatamente, gente. O primeiro passo é criar o dicionário de dados, ver se tem linha em branco. É tudo igual, tá? Porque o que acontece? É possível, vocês viram até lá com o Felipe, é possível que, dependendo da empresa que vocês forem trabalhar, vocês vão ter que fazer o ETL, não tem jeito, que é a extração dos dados, tá? A extração dos dados você vai ter que fazer. Então, assim, alguém vai te dar o servidorzinho lá, você vai entrar no SQL da vida e você vai extrair, tá? Era o que eu fazia, eu tinha acesso a corporação toda que eu trabalhava em riscos, então eu mesmo entrava e acessava o que eu queria. Só que tem lugares que não é assim, tem lugares que você vai pedir a base para alguém, entendeu? Você não tem acesso muitas vezes a alguns lugares, porque é acesso restrito, enfim. Você vai pedir eu preciso de uma base de dados que contenha determinadas informações variáveis e a pessoa passa para você. Você fala como você quer, ela te passa. Quando ela passa para você,
muitas vezes, ou se você precisa extrair, se tiver um dicionário de dados, maravilha. Geralmente nunca tem nos lugares. Por isso que se você aprender a criar, ele vai sendo bom para você e geralmente se torna até uma referência, porque o cara fala assim, porra, o fulano lá, que é o Renan, que é o cara que tem dicionário de dados, todas as bases nossas aqui, sabe? Assim, ele, conforme você vai criando isso, porque as pessoas vão se perdendo dentro do espaço-tempo de uma empresa. Então, geração de dicionário de dados é o primeiro passo. Então, o que, que vocês vão fazer? Vocês têm, acho que 15 minutos tá bom, né? Dá para gerar um dicionário de dados aí em 15 minutos? Vocês têm 15 minutos para gerar um dicionário de dados, tá certo? Aí vocês vão mostrar como vocês geraram. É a mesma forma aqui, abre uma planilha nova, coloca as variáveis, descreve falar varchar, né? Se é string, se é classificatória ou é numérica, tá certo? Quais as principais características delas, e é isso. Ou seja, faz isso bem feito, porque se um dia você for trabalhar num lugar, se alguém já trabalhou também, que passar por auditoria de dados, isso pode salvar a sua vida, tá? Auditoria de dados eles vão perguntar tudo para você sobre aqueles dados. Então, se você tem tudo documentado, cara, tá tudo justificado, tá tranquilo, tá ok. Se não, você vai ter que ficar se respondendo perguntas por 6 meses para os caras e criando plano de ação de como resolver pelo em ovo, porque fica muito desagradável mesmo. Então, assim, monte esse documento rápido aí. 15 minutinhos vocês têm. Tá certo? Eu volto em 13 minutos e 12h59 agora. Beleza. Show.
O que que seria esse default? Alguém tem ideia? Não tem ideia, alguma coisa padrão. Se, sei É, lá, default é padrão mesmo, é isso mesmo. mas esse padrão para alguma coisa, né? Mas É. eu sei. Deixa eu dar uma olhada Entendi. no local de onde a gente baixou se tem alguma coisa. No Kaggle, né? É. Nível de educação. Cadê? Ali fala se tem crédito por padrão. Eu acho que esse encaixa a descrição parecida com a do campo hispânico latino da outra base. Que lá é sim ou A tradução, o que está escrito lá é credit in default. Mas eu pus no Google Translator para ver se era alguma expressão, e no Google Translator fala crédito em inadimplência. Ou seja, eu acho que se o cara é inadimplente, não. E aí, pessoal? Foi possível? Fazendo ainda, peraí. Tá sendo possível, então? tá. Sim, Tá sim, indo. Já deu sim. tempo, Tá não, né? indo. Legal, legal.
E vamos lá, pessoal. O paciente está vivo ainda? Todo mundo conseguiu fazer a primeira abertura sem ter parada cardíaca ou fazê-lo sangrar até a morte? Ele tá sangrando aqui. E aí, conseguiram montar? Eu comecei a montar aqui, ó. Só comecei. Eu não terminei ainda. Não terminou? Ainda não. Vou fazer a descrição agora. É, eu também. Ó, a descrição é o seguinte. Só para vocês saberem que vocês estão, o que caiu aí na mão de vocês. Isso aqui é uma base de tentativa de fazer empréstimo, tá? De uma empresa norte-americana. Então, o que acontece aqui? Eu identifiquei isso depois, que era de empréstimo. É de empréstimo. É campanha, é como se fosse as empresas que existem aqui no Brasil, que vocês conhecem muito bem, de vendas de cartão de crédito, né? Que fica ligando para vocês aí, vários bancos e financeiras oferecendo cartão de crédito. É a mesma coisa, só que aqui é empréstimo, tá? Empréstimo pessoal, o famoso consignado, tá? Ou aquilo lá que você faz no caixa automático, enfim. Só que aqui era por ligação de telefone. O que acontece? Dessas variáveis que a gente tem aqui, que são 18, tá? A primeira é um número de identificação, que você vai imputando no sistema, a idade da pessoa, o trabalho dela, que ela faz, se ela é casada, solteira, divorciada, tá certo? Qual que é a escolaridade que ela tem, primária, secundária e terciária, tá? Default, pessoal, em empréstimo, a pessoa defaultar, eu até estou usando o termo, a gente fala, a pessoa entrou em default, significa que ela é inadimplente, tá? Se vocês um dia forem trabalhar alguma financeira e ouvir logo de cara a palavra ele defaultou, a gente transformou num verbo essa porcaria aqui de default. Defaultar é a pessoa caiu em inadimplência, tá certo? É o famoso Serasa, tá? Ou Boa Vista, tá certo? Eles fazem uma pesquisa no mercado se você é inadimplente ou adimplente, se você paga suas contas em dias ou não. Aqui é o balanço da pessoa, certo? Seria como se fosse uma conta corrente dela. Aqui é se ela possui casa ou não, esse housing aqui, tá? Aqui se ela já possui empréstimo ou não, como foi feito o contato telefônico, o dia que foi feito, o mês que foi feito, a duração, tá certo? Quanto tempo, aqui é a primeira, né? O primeiro contato e o primeiro dia do mês. É o primeiro dia que foi feito o contato e o mês. E aqui quanto tempo em minutos demorou em contato com esse cliente, conversando com ele até fazer a venda. Aqui é um tipo de campanha, que é numerada, 1, 2, 3 e vai embora. Aqui são dias de pagamentos, quanto tempo acontece, tá? Aqui, se teve sucesso ou não, mas o mais importante é esse daqui, se o cara, no final das contas, fez a subscrição. Ou seja, sim, é o cara que realmente fez a compra do empréstimo, né? Puxa, o vendedor conseguiu vender e não, ele não conseguiu vender. Essa é a ideia aqui, tá? Então, nas descrições que vocês montarem aí, essa ideia que vocês precisam fazer. Vou mostrar para vocês um exemplo muito, muito, muito estruturado de dicionário de dados. Ô, Lucas, o P10 ali é o que mesmo? São dias. São dias. Ah, beleza. Vou pegar aqui um dia, ó. Vou pegar o dia 2, por exemplo. Ó. Dias que o cara, olha, aquele não tá em default, housing, yes, Lohan. Ó, são dias, se eu não me engano, são dias de atraso, se não me falha a memória, esse cara aqui. É que tem bastante negativo. Se você tirar o filtro, você vê que tem negativo. Não tem atraso. O que acontece? Aqui no Brasil, por exemplo, só para você ter uma ideia, quando uma pessoa atrasa um financiamento, o sistema financeiro tem que fazer provisionamento dele. Então, quando a pessoa não está em atraso, a gente joga -1. Aqui no Brasil, tá? E tô vendo que isso daí é padrão no mundo, lá também fora faz isso. A partir do momento que você começa a atrasar, você atrasou um dia, qualquer conta, na verdade, tá? O sistema começa a marcar, tá? Por que -1, né? Por que não 0? Porque o 0 se você pagou em dia, né? Você pagou no dia, então venceu dia 5, você pagou dia 5, então você tem 0. Então, o 0 é sabido que você pagou naquele dia específico, né? Então, você não tem atraso nenhum.
Agora, -1 são pessoas que pagam até antes. Então, vence dia 4, vence dia 5, pagou dia 4. Né? Tem gente que paga os financiamentos antes. Tá? Então, isso aqui é só um jeito de classificar numericamente o entendimento. Balance é o que mesmo, Lucas? Esse balanço aqui é como se fosse um saldo de conta corrente da pessoa. Ah, Não é, tá. Não é o. Você pode Não é entender. salário, não, né? Não, Tá, não, tanto que tem negativo. verdade. Tem uma coisa aqui, cadê? Eu deixei aberto aqui para vocês. Aqui, ó, deixa eu colocar isso aqui. Aqui. Esse é um dicionário de dados do governo federal, tá? Da síndrome respiratória aguda, de um banco de dados que é possível pegar lá no dados do governo, aqui. O que acontece? Esse síndrome de respiratória aguda, que vai estar principalmente esse problema aqui que nós temos hoje, foi gerado um banco de dados, tá? Bem grande, tem 410 megas esse banco de dados aqui. Eu estou trabalhando com outro aluno aí que é da área, enfim, da área de saúde. E aí o que acontece? Para poder entender o que eles colocaram naquela base, eles fazem um dicionário de dados. Senão você não entende o que está ali. Né? Você não entende os números dos campos, ou seja, o nome das variáveis, o que significa. Eles dão exemplo. E é isso aqui interessante. Então, para vocês terem uma ideia, tem um campo lá que o primeiro dígito tem significado. E isso é muito comum. Então, para vocês terem uma ideia, se vocês pegarem o CPF de vocês, o primeiro dígito do CPF e procurar, ele vai dar a região no Brasil que você está. Entendeu? Então, só para você ter uma ideia, quando alguém consegue base de dados que tem CPF, você pega os números dos CPFs, a posição de dígito que você tem ali, dos dígitos que tem ali, vai te dando informação da pessoa. Dá para você procurar na internet e te dá isso daí. Então, dependendo como começa os números, você vai saber a localização da pessoa do país. Então, dá para saber, por exemplo, se a pessoa está fazendo uma fraude. O que significa isso? Significa que ela coloca um CPF do estado de São Paulo, só que a numeração inicial do CPF é, sei lá, de Goiás. Entendeu? Você consegue saber isso daí. É uma forma de você evitar fraude e problemas, né? Então, isso acontece dentro dos campos. Se você está fazendo uma coisa bem detalhada, que precisa ser um documento, como um caso como esse daqui, você pode dar... Essas características são exemplos do documento, né? Então, esse campo data aqui, por exemplo, fala, a data deve ser menor ou igual à data de digitação. Está explicando passo a passo como que funciona ali. Para que serve isso aqui? Para você até fazer a identificação da base e falar, olha, tem um problema errado aqui nessa data. Ou seja, você consegue encontrar erro. Tá? Então, quando você monta uma base de dados, você partiu do zero, você montou, você consegue fazer todos esses trabalhos aqui. Isso aqui é um exemplo de dicionário de dados, bem estruturadão. A gente trabalha muito com essas 4 variáveis aqui, as 4 iniciais aqui, já está excelente. Porque geralmente a gente pega a base de dados já pronta. Tá? A gente não precisa fazer toda uma estrutura computacional para passar para frente. Bom, onde estava com vocês? Aqui. Tá bom. Quando a gente fala de... Agora, vocês identificaram a base, entenderam. Quem não terminou não tem problema, mas termina depois, tá? Faz isso, é importante. Vocês entenderem que senão vai começar a virar... Vocês não vão conseguir... Vai se tornando muito complexo depois. A ideia aqui é... Quando fala de probabilidade, pessoal, o que a gente usa na vida? Probabilidade tudo bem para todo mundo já viu pelo menos uma vez na vida a ideia de probabilidade? Perfeito, então não precisa entrar. A gente vai entrar aqui a falar de probabilidade de frequência, tá? Está envolvido com a probabilidade clássica, não vai ser nada de Bayesiano, não. Por quê? Porque é o que se usa. Para que serve esse negócio aqui? Para que serve a ideia de probabilidade? Alguém pode dar um exemplo? Para demonstrar a chance de algo acontecer. Possibilidades. Certo.
Se você tem, se fala assim, você olha lá e fala, poxa, tem probabilidade de 60% de chover, de 80%, vamos melhorar, de 80% de chover e não chove, geralmente você marreta ao meteorologista. Óbvio, Mais 20%. É para estimar, né? Eu acho que é fazer uma estimativa. essa é a questão, exatamente. Uma das melhores frases que eu ouvi sobre probabilidade estatística foi o seguinte: a estatística está para o ser humano como um poste está para um bêbado. Ele serve mais para apoiar do que para iluminar. Entendeu? Significa o seguinte: a gente, isso é todo mundo, é muito interessante assim. Você pega até, cara, o cara que trabalha com estatística, quando ele vai conversar no dia a dia com as pessoas, uma conversa comum, nós somos muito determinísticos. A gente pensa nas coisas de maneira totalmente determinística, como se fosse uma equação perfeita, totalmente parametrizável e maravilhosa. E quando a gente começa a trabalhar com dados, principalmente que envolve pessoas, cara, o que menos é determinístico. Você não tem uma determinação, você tem probabilidade de que coisas aconteçam. E muitas vezes, assim, puxa, você tem até probabilidade relativamente boa, 70%, 80%. Só que você tem o restante da probabilidade de não acontecer algo. Tá? Isso quando a gente está pensando em fatores binários. Entretanto, quando nós estamos trabalhando com fatores não binários, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: uma das coisas que nós vimos foi frequência relativa, não foi? A frequência relativa para a gente aqui vai ser a nossa probabilidade. Quando a gente trabalhar agora com frequência relativa, isso aqui vai ser a nossa probabilidade. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte, ó. Vou fazer uma primeira coisinha aqui. Vou inserir uma tabela dinâmica aqui nessa análise inicial. Vou colocar toda a base, sempre tudo igual, ó. Aqui no Excel. Coloca a base, botão direito, opções de tabela dinâmica, dados. Eu gosto de desmarcar esse, marcar esse. E vamos fazer aqui a probabilidade 1. Aqui. Essa tabela. E eu vou colocar o seguinte: a nossa primeira variável aqui, eu vou pegar uma variável string, que vai ser aqui, ó, job. Tá? E vou analisar já com uma segunda variável, que é quem conseguiu ou não pegar conseguiu vender ou não o financiamento. Então, eu pego o job, vou jogar aqui, vou pegar subscribe, vou jogar aqui, aqui é job, aqui é fez ou não o financiamento, e simplesmente peço para ele contar aqui para mim. Eu joguei ID, tá? O ID aqui. Como ID é o número, ele jogou como soma, configurações de campo, e peço contagem. Ele conta para mim. Essa contagem inicial que você está vendo aí, cara, é como se fosse a caixinha. São duas caixinhas. Pessoas que você tem que fez financiamento e que não fez. Fez, não fez. Fez, não fez. Só isso. Nada mais. O que a gente pode ver aqui, o primeiro momento, é o seguinte: como que ficam as probabilidades se eu pensar, por exemplo, no total geral. Tá? Nesse total geral aqui, eu tenho 31.647 registros. Como que eu faço para ver a probabilidade no total geral? Opções, tabela de campo, opções, aqui, mostrar lista de campos, venho aqui em contagem, configurações, mostrar valores, onde tem 100 cálculo, eu vou colocar pelo total geral, ou seja, ele vai pegar cada valor desse daqui e vai relativizar por esse cara aqui, ó, pelo total. Coloquei, dei ok. Agora vamos entender isso aqui. O que significa? Como eu tenho uma massa de dados bem relevante, são 31 mil registros, é relevante, é legal, é bacaninha, tá? Tem quase 32 mil, eu consigo então já pensar em algumas coisas, que é o seguinte: se eu pensar assim, ó, qual que é o percentual de pessoas desse total todo aqui que, sendo administradores, aceitaram fazer o financiamento?
1,4%, certo? Eu estou pegando aqui, né, as pessoas pelo total. Vou jogar a base de dados aqui do lado. Vou colocar aqui simplesmente a contagem sem cálculo para a gente poder analisar. Fechou? Aqui. Então é o seguinte, 452 pessoas de 31.647 equivalem a 1,4%. Então a ideia é o seguinte, se eu tivesse uma caixa com 31.647 nomes ali dentro, esses IDs ali dentro. Dentro dessa caixa eu enfiasse a mão, retirasse um papel totalmente aleatório, sem olhar, simplesmente coloquei a mão e tirei. A probabilidade de eu tirar uma pessoa que é administradora e ela ter aceitado a fazer o financiamento é de 1,4%. Deu para entender? Essa é a probabilidade que você tem ali dentro. É como se fosse a loteria. Só que ao invés de a gente ter, por exemplo, na Mega Sena, um balaio com 6, aquela redoma com 6 números, a gente tem com 31.647. A gente abre uma bolinha. Cada bolinha tem um número de ID. Caiu uma bolinha aleatoriamente. Do nada. Pum, a gravidade que é responsável o giro. Ou seja, a aleatoriedade da vida. Qual que é a probabilidade de ser um blue collar e ter aceitado fazer financiamento? Probabilidade de 1,5%. De você tirar ali dentro. É isso que está acontecendo. Para que serve? Então, Lucas, qual que é a diferença entre frequência relativa e a probabilidade? A grosso modo, cálculo nenhum. Só que conceitualmente você pode falar o seguinte, a frequência relativa está te mostrando o que você tem naquele momento, ou seja, ela está estática. A probabilidade você pode fazer inferência do passado ou futuro. Então o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, se você fala assim, tá, se eu tenho essa base de dados agora, e chega alguém para você e pergunta, qual que é a probabilidade de eu conseguir fechar um financiamento com uma pessoa que é gestora, um gerente? Assim, probabilidade de 2,9%. Desde que todas as condições que você tem nessa base, elas permaneçam. Quais são as condições que você tem nessa base, elas permaneçam? Você consiga ter pessoas com o mesmo tipo que tenham essas marital, divorced ou single, ou seja, você está olhando as mesmas variáveis, que a gente chama de condição inicial do problema e condição de contorno. A condição inicial e a condição de contorno que você tem, se ela se permanecer ali, vai ser maravilhoso. Então você pode pegar o passado e fazer inferência para o futuro, fazer as previsões. Outro ponto que você pode fazer é o seguinte, se você pega uma base de dados que possui dados faltantes, ou seja, não populados, falta dados mesmo, alguém não digitou, foi na extração, deu cagada, qualquer coisa que aconteceu ali, você pode, então, voltar e fazer algumas configurações dessa base. Então, o que eu estou querendo dizer? Você fala assim, cara, você identifica, por exemplo, um exemplo simples aqui, que você tem assim, ó, esse unknown aqui, vou pegar o unknown, desconhecido, quer ver? Ó, esse desconhecido aqui são 206 pessoas, dá 0,07% da sua base. Como esse cara é desconhecido, você tem duas formas de trabalhar com ele. Ou você deixa aqui, porque daí alguém pode falar que é desconhecido, e esse desconhecido é porque alguém não digitou, a pessoa não quis falar, você não sabe, tá? Ou simplesmente você fala assim, como que eu posso preencher por os jobs dessas pessoas que são desconhecidas? Eu posso simplesmente preencher pela probabilidade que eu tenho aqui. Tá vendo? Ou a probabilidade que nós temos já distribuída aqui. Você pega essas pessoas aqui e distribui segundo as informações que você tem. Porque, afinal de contas, agora você tem uma probabilidade dele acontecer. Você vai acertar todas? Não. Não tem como acertar todas. Aliás, se um dia você chegar se alguém te mostrar alguma coisa que funciona com probabilidade, com acurácia em torno de 99%, ou 98%, mas desconfie absurdamente dessa pessoa. Porque
que ela tá te enganando. Ela tá sendo um 71 salafrário, um estelionatário, tá te enganando. Porque não tem como, galera. Entendeu? Ele tá querendo falar assim que ele tá acertando o cu da mosca. Poxa, você tá trabalhando com pessoas, com dados, com informação. Tem desde erro de digitação, extração de informação, caída de sistema, tem tudo acontecendo ali. O cara quer falar que ele é perfeito no que ele tá fazendo. Por favor, não dá, né? Entendeu? Então, isso já é uma coisa para você sempre ficar com o pulga atrás da orelha. Então, serve muito para isso, tá? Então, esse é o primeiro ponto. A diferença que tem entre a frequência relativa e o cálculo da probabilidade, que a gente vai fazer sempre por frequência, que é o que mais funciona, é a frequência relativa. Você olha a estática e fala assim, olha, nessa estática aqui, fechada no tempo, é isso. E agora, se eu quiser propagar isso para frente ou fazer um retrocesso, eu uso essa frequência relativa e você tem as probabilidades daquilo acontecer. É isso que que a gente vai trabalhar com essas probabilidades todas. Muito bem. Aí agora acontece o seguinte, com essas probabilidades que a gente tem aqui, tá? O que vai acontecer com elas? Vai acontecer o seguinte. Se alguém pergunta para você assim, qual que é a probabilidade que você tem? Eu vou colocar isso daqui como aqui não tem uma ordem, eu não preciso ter uma ordem desses caras, eu vou classificar isso aqui do maior para o menor, tá? Assim. Só coloquei uma classificação porque não importa se o cara é blue collar, que eles chamam de alta gestão, né, o executivo, ou é um gerente médio, ou ele é um técnico, administrador, pessoa de serviço. Pra gente não interessa isso daí. O que interessa é, não tem uma ordem, né? Não tem uma ordem interna essas pessoas aqui, essas classificações. São esses caras aqui. Se alguém pergunta para você assim, ó, qual que é a probabilidade que eu tenho de conseguir fazer um financiamento para pessoas que são ou gerentes ou técnicos, o pessoal aqui nós chamamos de analistas, tá? Qual que é a probabilidade que você tem de fazer um financiamento para essas pessoas? Ou outra. O que você faz? A pergunta é essa. Chegaram para vocês e perguntaram assim, falaram assim, ó, Ana Beatriz, qual que é a probabilidade que eu tenho, se o seu gerente chegou lá, cara, eu tenho uma reunião daqui 3 segundos, estou entrando, qual que é a probabilidade que eu tenho aqui nessa base de dados de fazer um financiamento para um cara que seja ou management ou um technician? Eu diria que é de 16% para o technician e 21% para o... Não, desculpa, para fazer 2,9%. Para o gerente, o technician 1,9%, não é isso? Tá, então se eu ligar para uma pessoa que ela for um management ou um technician, qual que é a probabilidade que eu tenho? Se ela for uma coisa ou outra. Se for uma coisa ou outra... Você ligou pro cara. Eu chego Ana, eu tô ligando pra uma pessoa aqui. Se ela for, qual que é a probabilidade que eu tenho entre se o cara for ou gerente ou técnico? Ou uma coisa ou outra? Olhando essa planilha, a planilha toda, assim, eu diria que a probabilidade seria de 80%, sei lá, entre tudo, não sei. Seria a soma das duas. 4,8%. É isso aí, galera. São esses dois aqui. Entendeu, Ana? A pergunta aqui é assim, ó. Olha, se eu ligar para uma pessoa, ela for um management, ou um gerente, ou um técnico, uma coisa ou outra, qual que é a probabilidade de eu fazer um financiamento com ele? Quase 5%. Você soma os dois. Tá bom, entendi. Entendeu? Quando fala assim, uma coisa ou outra, quando é ou, e que vocês vão, a maioria das coisas que a gente vai trabalhar, que vocês vão ver, é sempre uma coisa ou outra, tá? O que eu tô querendo dizer para vocês é o seguinte, aqui nessa base, por exemplo, a gente não tem como uma pessoa, o mesmo ID, ele ser um blue collar e um gerente. Ou ele é uma coisa ou ele é outra. Ele é discriminatório, tá vendo? Tá vendo? Uma coisa está excluindo a outra. Então, como é uma coisa ou outra, você soma. Entendeu? Porque foi o que a Daniela falou. Ela falou, você somou, né, Dani? É isso que você fez? Soma aqui e fala, 4,8%, tá aqui embaixo.
Isso, tanto que na lógica booleana o ou é mais. É isso aí. É isso aí. Você soma as probabilidades, uma coisa ou outra, só somar, tá? Então, o que que acontece aqui? Você fala assim, e se alguém... uma outra pergunta que pode fazer para você, fala assim, olha, qual que é a probabilidade que eu tenho de fazer de ligar para uma pessoa e pegar as pessoas que representam apenas 20% da minha base, qual que é a probabilidade de eu conseguir fazer um financiamento com elas? 1.5, 1.8, 2.2, 3.1. Entenderam a minha pergunta? Que a Daniela ali respondeu? É assim, se eu pegar as pessoas que representam, as classificações que representam 20% da minha base, que é essa somatória aqui, Você soma a coluna do meio, do yes. perfeito, você soma aqui. 3.2, errei. Aqui, ó, 3,2%. Ou seja, eu tenho a probabilidade que, se eu ligar para alguém, eles forem nessa classificação de empregados, tá? de funcionários, que representa 20% da minha base, Certo. tá? A probabilidade que eu tenho de fazer um financiamento com essas pessoas é de apenas 3,2%. Ou seja, você sabe que esses 20% da base, ele equivale a uma energia muito grande com uma resposta muito baixa do que você precisa. Pequeno, né? Exatamente. Ó, 3,2. Enquanto os outros 80% da sua base, você tem 8,6% de probabilidade de conseguir fazer um financiamento. Muito maior. Tá claro isso, pessoal? E financiamento é isso mesmo, tá, gente? Se um dia vocês entrarem em financeira aí, forem trabalhar com eles, fica tranquilo que é fácil entrar. Gente, não é difícil trabalhar em financeira, não. O que mais tem hoje em dia é financeira, tá? Começa a mandar currículo aí que vocês entram, tá? Quem quer sentir as fortes emoções de trabalhar no sistema financeiro brasileiro, manda lá, fica um tempo, fica estressado, fica meio doentinho, depois sai. Entendeu? Isso daí Fica doentinho. eu falo por experiência própria. É um lugar de moer gente, assim. Aprende-se muita coisa, mas é punk, é pesadão. São sistemas pesados. Todo mundo cansa. É bem pesado, né? Muito rápido, né? As coisas são muito velozes. Né? E é muita coisa, então. É bem cansativo. Mas é interessante para aprender. Uma coisa é essa. Vocês estão vendo isso daí, ó. Conseguir fazer... A gente acha que é tão fácil fazer financiamento. Né? Pô, tá ali... Não, e as taxas de inadimplência são altíssimas, tá? Então, é isso que vocês estão vendo aí, que a gente faz significados de probabilidade. Tá bom. Próximo passitos aqui agora. O que a gente tem? A gente percebeu que a gente está somando, né? Como que a gente pode representar isso aqui? A pergunta aqui é o seguinte, tá? Se eu ligar para uma pessoa, indiferente como ela seja aqui, tá certo? Como que eu faço para ver essas probabilidades? Gente, quando vocês fizeram um trabalho, vocês fizeram tabela, fizeram gráfico, tanto faz, tá? O importante é ficar bem claro para quem você está falando. Pode ser um papel de pão, não tem problema. Pode ser uma cartolina, não tem problema, mas ficar claro para a pessoa. Então, uma forma de fazer isso daqui é a seguinte. É fazer um gráfico bem simples, gráfico de barra, onde você faz assim, ó. Vou deixar ele aqui rapidinho que eu quero mostrar uma coisa para vocês, tá? E eu vou fazer somente com esse percentual aqui agora. Certo? Bem rapidinho. Tá. Para que serve... algumas coisas importantes que eu lembro do trabalho de vocês. Se você... que eu acho que fui comentando com as pessoas aí. Se você deixa o eixo vertical, tá, pessoal? Você não coloca os números em cima. Se você colocar os números... que é o rótulos aqui, você escolhe onde você quer pôr, onde fica mais fácil para você. Extremidade externa, aqui, pronto. Aqui, você pode tirar o eixo, tá? Ou, se você tiver dois eixos, você simplesmente deixa ele oculto, enfim. Porque senão você fica com duplicidade de informação e é desnecessário. O que acontece aqui, pessoal? Um gráfico como esse daqui, tá? Que você tem aí...
que é a probabilidade, a questão é para que serve isso agora que deu para a gente entender um pouquinho o conceito. Ele serve para você extrapolar e voltar para trás, como eu falei para vocês. Uma das coisas que é fazer orçamento, tá? Então, o que eu estou querendo falar com orçamento para vocês? Quando você vai... Pra vocês terem uma ideia, é feito orçamento... Se não mudou, os orçamentos dentro do sistema financeiro é feito, projetado para 3 anos para frente. Lá em 2000, até 2012, 13, 14, até 2014, 2015, a gente fazia projeções para 5 anos para frente. Aí, conforme o cenário econômico vai ficando mais instável, mais difícil, você vai reduzindo o tempo de projeção, né? E só para vocês terem uma ideia, na década de 80, quando a gente tinha as inflações galopantes aqui no Brasil, eles faziam as projeções de orçamento, que era tudo regulado, trimestralmente. Galera, imagina a dor de cabeça que era com muito menos computação que a gente tem hoje, né? Trimestralmente você tem que ficar projetando coisas absurdas, assim, a correria que não era. Mas, enfim, cenário instável, difícil, né? Uma das coisas que é possível fazer aqui, além de fazer essas projeções, ou seja, fazer orçamento que envolve custo, envolve dinheiro, tá certo? Porque entrar em contato com essas pessoas aqui é custo, né? Envolve gente, é você conseguir separar aqui. Então, o que eu estou querendo dizer separar é literalmente fazer planos de ações assim, da mesma forma que nós vimos lá. Ó, aqui você aciona um tipo de pessoa. Ô, saco. Peraí, sem preenchimento. Aqui você faz para um tipo de pessoa. Aqui você tem outro tipo. E aqui você tem outro tipo. E aí, você vai falar na apresentação em probabilidade. E tem que deixar isso bem claro para as pessoas. Porque senão você tá lascado. Entendeu? Por que lascado? Porque você está falando assim, olha, se você ligar para essas 3 pessoas, para pessoas que sejam ou blue collar, ou gerente, ou technician aqui, um desses 3, que representa 60% da sua base, que são esses 3 aqui, você tem 6,3% de fazer o financiamento com a pessoa. Aí acontece uma coisa que é assim, que é muito comum. Então você tem 6%. Tá? Ou seja, de cada 100 pessoas, você tem, em média, 6 pessoas fazendo. Tá claro isso? E é isso que significa. Para cada 100 ligações que caiam para essas 3 aqui, 6 vão fazer. Aí tem uma pessoa lá que faz 150 ligações. E ela chega numa probabilidade de acerto, ou seja, ela consegue fechar 4%. Não chega no 6%. Ela chega para você e fala assim, poxa, mas você falou que era 6%, se eu chegasse em 6%, você falou que era essas pessoas aqui são 6%, eu liguei para 150 pessoas que estão envolvidas, ou eles eram esse valor, ou esse daqui, ou seja, o somatório deles aqui dá os 60% da minha base, eu fiquei em cima deles, e eu só consegui 4%, porque eu não consegui 6%. E aí? Como resolver isso? Como que você vai falar sobre isso? Mas provavelmente vai ter alguém que vai conseguir 8. Esse é o primeiro passo. É uma das saídas que você tem. É falar isso para a pessoa. Olha, tem gente que está conseguindo 8. Você conseguiu 4. Significa que a pessoa é melhor ou pior? Não, ela deu azar. Os clientes mas é uma estimativa, Exato. né? Não é uma certeza. Perfeito, não existe pessoal. certeza nesse meio. É isso aí. Esse 6,5% está relacionado com uma média que você tem. Ou seja, você tem uma probabilidade de, em média, conseguir 6,3% para fazer financiamento se você sempre ligar para essas pessoas aqui. Entendeu? Em média, você vai chegar aqui. Ou seja, se você ficar 1 ano, 2 anos dentro disso e pegar todo mundo ali, pegar sua base toda, todas as pessoas que estão ligando ali, você vai chegar nessa média. Tá? Você vai chegar nesses números médios aqui.
Agora que todo mundo vai cravar na mosca esse número, não vai dar. A estimativa pode ir tanto para baixo quanto para cima. A pessoa pode acertar um pouco mais ou pode menos, né? Exatamente. Exatamente. Onde que ficam os limites? Os limites ficam assim. Você levantou uma base somente disso aqui. Foi contratado lá, você é da parte de gestão estratégica da porra toda, você é o analista que faz isso daí, analisando dados, é o referência, você é o guru do lugar lá. Aí você separou, tá bonitinho, fez reuniões, fez a porra toda, todo mundo tá investindo em você, tal, não sei o que. Você separa uma base somente com essas 3 coisas, manda lá pra galera e fala, vai gente, maceta, começa a ligar. Aí você pega pessoas que chegam em 1,5%. Aí como que você resolve um negócio desse? 1,5% para 6%, para essa quantidade, você fala, cara, tem alguma coisa esquisita. Porque o cara vai falar, não, a culpa é da analista lá, que mandou isso aqui, a base tá cagada, essas coisas todas. Sempre é quem fez o estudo que vai levar, que vai começar, os canhões vão chegar virados. Por isso que você deixa bem documentado o que você fez, todo o racional que você fez, e aí você inverte a situação, fala assim, vamos olhar suas ligações, amigo? Me dá as bases que você gerou, de como você fez. Porque o que acontece? Você vai ter que olhar como que foi o procedimento realizado lá para conseguir ver esse fator histórico aqui. Então, onde eu estou querendo chegar com vocês é o seguinte, uma base como essa, ela é a cinemática do negócio, é a descrição do movimento. Entendeu? Isso aqui é uma descrição de movimento. Mas você não sabe você não sabe qual que é a equação dinâmica que está por trás, qual que é a engrenagem que está rodando por trás. Então, aí você vai ter que voltar a entender essa engrenagem. Porque se algo falha na operação, necessariamente não é que seus dados estão errados, é que alguma coisa mudou na operação. Então, os valores extremos muito baixos, você tem que começar a se desconfiar, e os valores extremos muito altos também. Então, o que significa isso? Você manda para a pessoa uma coisa dessa, e o sujeito vai lá e te retorna, ao invés de 6,3%, o cara te retorna 25%. Entendeu? Batendo todas as metas possíveis. Tem algo muito errado no reino da Dinamarca, né? Ou ele é o fodástico, transforma esse cara no presidente da corporação, ou entendeu? Ou ele tá mentindo, que é muito comum. Tá errado, ele tá mentindo, tem alguma coisa errada ali. Tá certo? Tá errado. Tá certo? Tá errado. Número não fica mentindo. Quem mente são as pessoas que geram esses números e que mexem com eles. Mas os números é aquilo ali, né? Então, são formas de você começar a apurar. Tá vendo para que serve isso, pessoal? Esses conceitozinhos que vocês conhecem desde o ensino médio, quando fica ensinando essa porra pra gente lá, na aula de matemática, fica aquela encheção de saco. Aqui a probabilidade, a união do conjunto XPTO, conjunto A com conjunto B, a probabilidade, a intersecção, é isso. Aqueles conceitos lá, é isso aqui. Probabilidade cai muito em provinha para... Eu tenho visto nas provinhas comigo candidato aqui nas vagas do LinkedIn, sempre tem alguma coisa de probabilidade, alguma coisa de estatística, tem coisa que eu tenho que estar na hora para fazer, porque eles pegam uns conceitozinhos assim, que a gente viu lá atrás, sim, e colocam nessas provinhas. Cai muita coisa assim. Olha que legal, você mesmo falou, é conceito que você viu lá atrás. Então você percebe que esses conceitos que você viu lá atrás são os mesmos conceitos que você vai usar no trabalho, amigo. Você não vai mudar. Não muda, e não pode mudar, gente. Porque assim, a gente passou a vida inteira estudando, tem que chegar no trabalho e usar isso daí, porque senão pra que servia, né? Ficar lá na escola a vida inteira, aquela porrinhação, encheção de saco, fazendo prova, aquela coisa toda. Eu não sei vocês, eu preferia estar fazendo outra coisa, mas a gente teve que estar lá, entendeu? Então assim, vamos usar aquilo que a gente tem. E é uma coisa que eu tô batendo com algumas pessoas, assim, tentando insistir, é o seguinte... Galera, utilizem o que vocês têm, porque eu tenho certeza, e eu já comprovei isso pelos trabalhos que vocês fizeram, vocês sabem muita coisa. Vocês sabem coisa pra caramba. Vocês não têm ideia do quanto vocês sabem. Eu acho que dura a insegurança de início, né? Todo mundo passa por isso, né? Sim. Cara, e pra tirar essa insegurança, mete as caras e vai fazer as entrevistas. Vai fazendo portfólio. Monte de portfólios, entendeu? Quem tá desempregado aí tem um tempinho,
Cara, pega a base de dados onde tiver, digita aí no Google base de dados, o que vocês quiserem, faz as descrição, faz exatamente isso daqui que a gente está fazendo. Cria um passo a passo. Eu não sei se vocês tiveram acesso ao trabalho do Ângelo, tá? Eu não sei como, eu não sei se lá no portal todo mundo tem acesso a tudo. Depois, Ângelo, se for possível lá, quando você terminar, quando você fechar o seu trabalho, passa pro pessoal. O Ângelo fez um trabalho muito parecido com um book de indicadores, assim, passo a passo. Ó, esse primeiro passo eu fiz isso, esse segundo passo eu fiz aquilo, terceiro passo eu fiz aquele outro. Sabe, assim, é um modo de fazer, não é? Gente, todos vocês fizeram correto. Foi lá que eu falei, para quem que vocês vão apresentar. O modo que ele fez, o que eu tô querendo dizer, é que ele foi mostrando os passos. É tipo um plano operacional, né? Exatamente. Como se fosse um plano operacional. Exatamente. Então, assim, cara, você fala assim, pô, vou construir um já dessa forma aqui, porque se eu ver uma vaga aqui de especialista, de uma coisa mais senioridade, que as pessoas querem, e é bem técnica, porque tem coisas que é muito técnica, porra, essa forma aqui, eu passa pro cara, fala, meu, como eu trabalho é assim. Vale muito mais do que uma puta entrevista chata do cacete que não fica enchendo o seu saco, você entendeu? A pessoa vê e fala, não, esse cara aqui realmente... Gente, pô, você chega numa doceria que você nunca viu, o cara chega lá com um pedacinho de doce pra você, um chocolate, mas não, toma aqui uma amostra grátis, você come e você quer levar o bolo inteiro, você fala, porra, é uma delícia, ou vai falar que é uma porcaria, não quer nada, dá só uma água aí que eu tô indo embora, vai. Sabe assim? Então você faz um trabalho cada vez, é a sua prova, é o seu degustar, entendeu? É verdade. Até as próprias empresas oferecem trial, né, de alguns sistemas, algumas coisas. Sim, para isso. E façam a mesma coisa. Porque, cara, isso daí já resolve muitos problemas. Muito mais que um currículo, o currículo organizado, bacaninha, é bom, entendeu? Mas muito mais que um currículo todo floreado é realmente o que você fez. Porque o currículo não mostra, não consegue dar a dimensão daquilo que a pessoa faz. Isso que é foda. E hoje tudo é online, você passa via WhatsApp pra pessoa, passa um link, ela abre, é muito rápido. Então dá pra fazer, não precisa levar 200 coisas impressas, né? Esses pontos aqui que eu ia falar, era isso. Outra coisa, aqui. Então, essas são as probabilidades frequentistas aqui. Sim. Então, essas probabilidades aqui, quando a gente está usando essas variáveis categóricas, tá? Agora, o que a gente faz para gerar a mesma coisa com variável numérica? Porque a vantagem aqui é o seguinte, a gente consegue, isso aí, escreve na pad, faz uma tatuagem. A gente pode organizar isso daqui dessa forma, do maior para o menor, porque isso daqui não tem uma ordem. Não é ordenado, tá? Não existe uma ordem interna. Se a gente fizer, por exemplo, só para vocês terem uma ideia que eu estou querendo dizer por ordem interna, ó, eu vou tirar o job e vou colocar isso aqui. Não, melhor ainda, educação. Esse aqui. Isso aqui tem ordem interna, tá? Eu não posso colocar porque, por exemplo, quem tem ensino secundário é o maior, eu não posso colocar em primeiro. Não faz sentido. Tá? Porque a pessoa faz o ensino primário, secundário, terciário. Entendeu? Isso aqui, então, se ele tem, aqui acho que grau de estudo, não sei como a gente pode chamar hoje em dia, grau de estudo da pessoa, aqui isso aqui tem ordem interna. Agora começa a se tornar interessante. Porque se você notar aqui, esse cara, você fala assim, cara, como eu tenho uma ordem, como eu não tenho ordem interna, todas as coisas que eu fizer que não tem ordem sempre vai ser do maior para o menor. Todo mundo vai ter essa carinha, concorda? E aí você soma, então, se eu quero pegar uma pessoa que é desempregado ou, sei lá, estudante, então dá 2,9 com 2, dá 4,9%. Somos 2. Facinho, tranquilão. Né? Sequência sempre do maior para o menor, fechou. Agora aqui, não dá. Aqui a distribuição já começa a ter uma outra cara. Que essa outra cara, ela é selecionar dados, aqui, jogar aqui. Ela é uma cara que tem uma certa simetria. Tá vendo aqui? Esses amigos, vai tendo... O que é uma simetria? Simetria é se você consegue cortar mais ou menos ao meio, tá? Você consegue, ou, né, na verdade, cortar ao meio e você ter a parte direita igual à esquerda. Aqui você vai tendo uma determinada simetria. Então,
Então, o que está acontecendo aqui? Aqui, esse tipo de... Aqui. Tirar daqui, que fica mais fácil. Tá. O que está acontecendo com esse cidadão? Esse cidadão está mostrando o que pra gente? Olha, 51% da base tem ensino secundário. Tá vendo? E apenas 15% tem ensino primário. Agora a pergunta é assim, tá, se você pegar agora e pensar, como a gente pensou aqui em cima, pegar essas 31.647 pessoas, colocar a mão dentro da caixa, tirar um ID ali, qual que é a probabilidade que você tem de tirar uma pessoa que tem ensino superior? 29% é isso? É isso aí. 29%. É a ensino superior. Aí a pergunta é assim, qual que é a probabilidade que você tem de tirar uma pessoa que tem ensino superior e faz financiamento? Ela tem ensino superior e faz financiamento. 4,5%. É isso aí. 4,5%. Esse cara aqui, ó. Essa intersecção. É uma coisa e outra. Tá vendo que não é uma coisa ou outra? É uma coisa e outra? É. Aqui, quando eu tô falando uma coisa ou outra, você soma. Agora, é uma coisa e outra. É a intersecção entre elas. Entendeu? Em geral, a probabilidade de uma coisa e outra acontecerem é inferior de uma coisa ou outra acontecer. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte. Eu falo assim, ó. Qual que é a probabilidade de você ter pessoas que tenham ensino médio e superior, elas têm ensino médio e superior, fazerem o financiamento? 9,9%, quase 10%. É isso aí. Exatamente. Agora, se eu falo, olha, se eu quero somente ensino superior e faz financiamento, então é 4,5%. Entendeu? Uma coisa e outra. É a intersecção entre elas. Tá claro isso? Na anterior, que você falou ter ensino médio e superior, é E ou é OU? Porque somou tudo deveria ser OU, né? Quando é ou, você soma. Quando é Isso. uma coisa e outra apenas. Então, terciário e aceitar o financiamento. Então é 4,5. Uma coisa e outra. Entendeu? É aqui, essa intersecção. A intersecção não é soma. Coisa ou outra você tem soma. Deu pra perceber? E deu pra perceber que quando você tem ou, você tem menos, a probabilidade são menores? Deixa eu colocar aqui. Somente a contagem. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Sem cálculo. Aqui. Essas duas tabelinhas, tá? Aqui é o que a gente tem de quantidade. Isso aqui é quantidade e aqui é nada mais nada menos que a probabilidade. Então, probabilidade, quantidade. Olha só, esses 4,5% equivale a esse valor aqui. Tá vendo? Tá? Olha uma coisa. Ó. Se eu falar assim, ó. Qual que é a probabilidade que eu tenho aqui e aqui, certo? Uma coisa e outra. Assim, 4,5%. Como que a gente pode, por aqui, chegar nesse cara? Como que foi feito esse 4,5%? Pegou a quantidade e dividiu pelo total. Isso.
Isso parece óbvio, mas está claro para todo mundo? Isso está claro para todo mundo. Agora sim, agora sim. Tá? É isso aí. Esses 4,5% aqui nada mais é que, ó, essa quantidade, 1.445, dividido pelo total. Tá? Renan, e aqui, ó, por exemplo, ó, se eu falar assim, quem que é esses 5,4%? Esses 1.697 por 31, 694. Tá? Até aí, ok? É porque tem que ficar bem, bem clarinho isso daí para todo mundo, tá? Tá. Então você tem essa intersecção, essa compreensão. Agora, quando você tem valores numéricos, então eu vou simplesmente copiar aqui, pessoal, para baixo, tá? Aqui, ó. E aí eu vou fazer uma distribuição, só que envolvendo agora os valores de idade, tá? Para isso, eu simplesmente vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui na análise, e aqui vai ser grau de estudo, vai ser idade, e vou fazer isso aqui, ó. Eu tiro educação, coloco idade, pronto. Vou diminuir um pouquinho aqui, e vou... Como tem muito, tá vendo que é muita coisa? Eu tenho pessoas que vão desde a idade de 18 até a idade de 95 anos nessa base. Como ficou muito granular, tá muito granular o negócio, tá? A gente vai fazer o primeiro momento com esse granular, depois a gente vai agrupar, para eu poder mostrar. Faixa etária, né? Por faixa etária, isso. A gente agrupa. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso daqui, inicialmente, ó. Uma coisa que todo mundo já deve ter passado por isso na vida. Isso aqui, ó. Vou pegar essas probabilidades gerais, por enquanto. Vou pegar essas classificações gerais, por enquanto. Lucas, hein? Errando de novo. Tira esse 1 e coloca... Aqui tá certo, Lucas. Seu esperto. Aqui é prob. Aqui. Essa série 1 vai embora. Editar. Aqui. Idade. Aqui. Tá. Estão vendo aí? Todo mundo consegue ver? Tá claro? Tá... Consegue... Sei que tá pequenininho, eu vou aumentar mais aí. Esse negócio aqui para vocês. Alguém sabe como que chama esse negócio aqui? Alguém tem ideia? Que negócio gráfico? É. Tipo um histograma, mas... É tipo um histograma. Se você pega nesse histograma aqui e você desenha uma coisa como isso daqui, será que eu consigo desenhar? Uma distribuição quase normal. Isso. Como que chama o nome dessa curva? É alguma coisa de Gauss lá. Então, a curva de Gauss é uma curva específica de probabilidade. Essa curva que eu tentei desenhar mal e porcamente aqui, ela se chama curva de probabilidade. Aí vai tendo vários tipos de curva de probabilidade. Ó, tem a normal, que é a gaussiana, tem a binomial, tem a poissônica, tem A, tem B, tem C, tem um monte, tem não sei o que lá. Isso tem bastante. Mas esse cara aqui, ele não tem um nome específico. Essa curva, genericamente, é a curva de probabilidade. O que ela faz para você? Para que ela serve, uma curva dessa daqui? E como que a gente utiliza? A gente utiliza na teoria frequentista mesmo. Se você for olhar para esse cara aqui, você fala assim, poxa, onde que está a minha maior base, onde está a minha maior massa de dados aqui? Onde que eu tenho que atacar? Onde eu preciso ir em cima das pessoas? Ora, são pessoas entre 30 aqui e 44 anos, 46 anos mais ou menos, é onde eu vou ter a minha massa de dados forte.
Aí a pergunta é, quanto dessa massa de dados que eu tenho? Ora, eu venho aqui e somo de 30 a 46. Eu tenho um total de 60%. Ou seja, se eu somar cada barrinha dessa daqui, entre 30 e 46 anos, se eu for somando cada uma dessas barrinhas, ele me dá quantos por cento? 58,8. Tá claro isso? Para todo mundo? E aí você vai falar para a pessoa assim, olha, se você pegar as pessoas entre 30 e 46 anos, que é 60% da sua base, você começar a trabalhar com essas pessoas aí, quantos por cento de probabilidade você tem de conseguir fazer financiamento com elas? 6%. Ou seja, trabalhar nessa meiuca aqui, você resolve o problema. Estão percebendo, pessoal? Direcionamento que você dá, que você consegue fazer o direcionamento para as pessoas. Parece uma coisa simples, mas isso daqui é o que dá a venda para uma empresa. Você percebe que você não fez um cálculo avançado, usou aqui machine learning, rede neural artificial, fez o homem chegar à lua. Não, nada disso. Simplesmente usou o mesmo conceito que vocês tinham lá atrás, vocês aprenderam, estão observando como usar isso daí para gerar valor. Então, assim, todo mundo aí é formado em medicina, vocês só não podem matar o paciente na mesa de cirurgia. Porque os dados você tem, o conhecimento você tem, você não pode deixar o cara sangrar até o final. E assim, não precisa ser a melhor sutura do mundo. E internamente, lá dentro do paciente, depois que está fechado, ninguém sabe como tá mesmo. Então, se você fizer uma costura mais ou menos, uma costura bonitinha, parecendo um crochêzão, aqueles crochê de vó, que é perfeito, ou você fizer aquelas costuras como eu faço, preciso remendar minha calça, se eu preciso remendar minha calça, que parece que foi pra guerra, ninguém tá vendo internamente. O remendo interno ninguém vê. Ninguém vai saber se você fez um negócio desse daqui no Python, em Java, em MATLAB, ou se você usou Excel. A grande questão é, se você dá um direcionamento desse daqui para as pessoas, você aumenta o lucro das pessoas. Aumenta a receita da empresa. Tá? E tá usando o quê? Probabilidade. Poxa, como que a gente pode fazer um orçamento com isso daqui? Olha, é o seguinte, as pessoas, você tem a probabilidade do ano que vem fazer financiamento para pessoas que estão entre 30 e 46 anos, são 60% de probabilidade de fazer financiamento para essas pessoas, e isso daí significa 6% de probabilidade de acertar o financiamento com elas, de elas fazerem em média o financiamento. E esse 6%, qual que é o lucro, qual que é a receita que a gente tem na empresa? A gente tem aqui na empresa a receita de 4,5 bilhões mês de receita de financiamento. É mais ou menos essas brincadeiras, dessas ordens que o pessoal brinca, tá, pessoal? A gente tem aí 6 bilhões de financiamentos mês de financiamento aí. Isso aí são 6% da nossa base que faz? Beleza, então a gente já sabe como funciona, como a gente tem que chegar. Como que a gente pode fazer para melhorar isso daí? Vamos melhorar no operacional, vamos treinar a galera para ser melhores vendedores. E aí ficar observando. O próximo ano a média de 6% foi para 7%. Funcionou. Nessa faixa etária, tá funcionando. Tá? Bom, esses caras aqui, esquisito. Aqui, muitas vezes assim, fica ruim mostrar essas coisas explícitas aqui. As pessoas começam a ter dorzinha. Então, para você tirar a dorzinha, a gente vai fazer o que a Ana falou. Vamos quebrar em faixa etária e falar de probabilidade por faixa etária. Tá? Então, é o seguinte. Simplão. Copiei, colei. Tá vendo, Renan? Copiei e colei, cara. Não tô fazendo nenhuma linha de código. Botão direito, agrupar, e aí você coloca os agrupamentos que você quer. Quando eu trabalho com base de dados, pessoal, e assim, tudo, coisas de adulto, sempre começa com 18 aqui no Brasil, tá? Finaliza lá no final, pode finalizar em 100 anos, que o máximo é 95, e você pode quebrar de 10 em 10, 5 em 5, aí dá para fazer o tão granular que você quer. Vamos quebrar aqui em 10 faixinhas, maravilha. Agora, olha só, eu vou pegar esse mesmo gráfico, ele jogou lá para baixo, quebrou aqui também, peraí pessoal, esqueci uma coisa aqui.
Se eu quebrar aqui, ele quebra para todo mundo. Então, para isso não acontecer, porque como eu copiei e colei, senão ele vai agrupar de cima, eu só vou inserir uma nova tabela dinâmica para ele não ficar carregando os mesmos dados. Agora, beleza. Então, o ID, eu vou fazer uma contagem e pedir percentual total. Vou pedir aqui subscribe, vou colocar aqui a idade, cadê onde que eu tinha? Aqui é a idade do cidadão. E vou simplesmente pedir agora para ele agrupar, que não é mais para dar o erro de cima. Aqui é de 10 em 10, 18 a 100. Vou fechar, fechou. Tá. Então, só explicando o que acontece. Quando a gente copia e cola uma tabela dinâmica, que eu estava copiando as de cima e vim copiando, se eu faço uma alteração numa variável, um agrupamento numa variável, como eu estou copiando e colando, todas aquelas que eu copiei e colei, ele vai alterar. Como eu quis fazer esse agrupamento aqui sem alterar o de cima, eu simplesmente pego uma tabela dinâmica nova, jogo os dados novamente e ele quebra essa relação. Tá? Só para isso. Tanto que eu vou vir aqui, ó, botão direito, fazer esse mantra aqui de não salvar e habilitar. Bom, tirei o vazio. Agora, aqui, a gente consegue ver uma coisa quase um pouquinho melhor de simetria. Nem tanto. Tá? Ela é um pouquinho deslocada para sua direita, você pode ver aqui, ó. Para sua esquerda, né? Na verdade. E aí, novamente, aqui, esse cara aqui, adicionar, mesma coisa. Pronto. Olha só. Aqui já fica um pouquinho melhor o trabalho. Você pode falar o seguinte: se você está trabalhando com grau orçamentário ou quer fazer uma previsão para as pessoas, você sabe que, olha lá, 86% da sua base está entre 28 e 67 anos. E 57, perdão, e 57 anos. São esses três valores aqui, ó. Tá? E esse 86% da sua base tem uma probabilidade de 8,74% de fazer o financiamento. Tudo bem? Sem problema? Tá vendo? Ô, pessoal, é assim, ó. Em nenhum momento precisou usar a equação. E eu sugiro fortemente, não usa. Não usa nada teórico. Usa sempre os dados. Quando eu falo teórico, pessoal, é fazer equaçãozinha. Ah, vamos fazer uma conta. Não, cara, usa os dados. Sempre os dados, porque com os dados você justifica. Entendeu? Quando você começa a querer fazer uma equação, jogar, puta, vamos fazer uma extrapolação. O que eu tô querendo fazer isso? Então, é assim. Ah, vamos aproximar isso daqui para uma gaussiana, uma normal, né? Que uma gaussiana, cada um aprende, é a mesma coisa para o mesmo nome. Vamos aproximar isso daqui para uma normal, deslocada. Cara, para que você vai aproximar o que para onde? Usa o que você tem. Porque se você faz isso para uma pessoa que não tem o mesmo conhecimento que você, e ele vai olhar e vai falar assim para você: de onde você tirou essa informação aí que você está falando que é uma normal? Ah, dos dados. Mostra os dados para mim. Aí você mostra esse gráfico aqui. Fala: não tô vendo nada que você tá falando aí, não. O que eu tô vendo tá nessa tabela aqui. Entendeu? Então isso daí vai dar substancialidade para vocês. Usa sempre os dados. Tá? Detalhe aqui que eu tô fazendo. Idade é um valor inteiro, tá vendo? Então o que eu tô querendo dizer para vocês é assim, ó. Do jeito que tá essa base de dados, não tem aqui mês, não tem uma data de nascimento, é só o ano que ela, a quantidade de tempo que ela tá vivendo em anos, não tem dias, não tem meses, não tem nada. Esses números aqui, eles são inteiros. Então, assim, não existe nada entre o 27 e o 28. Ou é 27, ou é 28, hein? Entendeu? Então, saiu do 27 e pulou pro 28. Não tem 27.3, 27.2, 27.745. Não tem nada disso. Tá? E isso aqui, dessa forma, é importante para entender o quê? Para entender um outro número que a gente vai ter aqui, que é esse cara aqui, ó. Esse balanço aqui, que vocês estão vendo, na verdade, ele é um número não inteiro. A gente tem que transformar esse cara aqui em um número decimal. E para isso,
um jeito bem simplão, digita longe da base o número 100. Ele é decimal 2, tá, pessoal? Tem 2 casas depois da vírgula. O que eu fiz foi o seguinte, ó. Digitei 100 longe da base. Venho aqui, já mostrei já para vocês uma vez. Seleciona todo mundo. Arquivo. Opa, arquivo não. Página inicial, colar especial. E você vai colar valores e mandar ele dividir todo mundo. Tá? Esses números aqui de balanço são os números do balanço que a pessoa tem. Certo? Esses caras aqui. O que acontece aqui? Qual que é a diferença entre este e esse daqui? Entre o que e o que, Lucas? Não enxerguei. Qual que é a diferença entre a gente falar em um número de idade e o número de balanço? Agora o balanço ele é contínuo, né? Exatamente. A gente vai considerar esse número aqui como um número contínuo. Esse número aqui como um número não contínuo. O que é o não contínuo? Tem um espaço entre o 56 e o 57 que não tem nada ali no meio. Ou é 56 ou é 57. Aqui o cara pode ser em decimal de 0,1, por exemplo. Ele pode ser 0, ele pode ser 0,01, pode ser 0,02, pode ser 0,03. Então, como que a gente faz agora para falar assim, quais são os balanços onde eu tenho pessoas mais aceitando fazer financiamento? Vale a pena fazer algo de pensando em probabilidade, como eu fiz aqui em cima, 1 a 1? Ou vale mais fazer em faixas, como eu fiz aqui? Como eu estou trabalhando no contínuo agora, eu trabalho com apenas faixas de valores. Agora, eu não trabalho mais com continuidade. Descontinuidade, que seria aqui, os números inteiros. Aqui vale a pena se você... bem certinho, ou seja, é tudo inteirinho. 1, 2, 3, 4. Quando você não tem mais isso acontecendo, não vale colocar aqui uma tabela que começa em 0, 0,001, 0, e vai até, sei lá, qual que é o maior número daqui. Vamos ver qual que é o maior número daqui que ele põe. Vamos ver se ele consegue pôr. Consegue. Olha lá, 1000. Entendeu? Você fica louco para trabalhar com isso. Aqui você vai ter uma tabela gigantesca que significa o quê? Nada. Então, quando você tem um número contínuo, fazer agrupamento, ele é fundamental. Senão não significa nada o que você está fazendo. O que eu estou querendo dizer? O Lucas querendo dizer o seguinte, olha isso aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia. Como que você monta a probabilidade disso para dar sentido às coisas. De novo, inserindo uma tabela dinâmica, botão direito, tirando a gente daqui, coloquei. Vou pegar aqui o balanço, vou jogar aqui embaixo. Ele não atualizou? Deixa eu ver se ele atualizou aqui. Tabela dinâmica, atualizar. Agora atualizou. Colocou os decimais pra gente, né? Não? De novo. Colocou sim. Tá aqui os decimais. Olha o tamanho disso aqui, ó. Só pra vocês terem uma ideia, isso aqui ficou com 6.000 linhas. Se vocês um dia fizerem um gráfico de 6.000 linhas, não apresente para ninguém. Tá? Pelo amor de Deus. Tá certo? Porque a pessoa vai achar que vocês, assim, estão um maluquinho da cabeça. Então, não dá para entender nada com 6.000. 6.000 classificações. Mas o que com isso? Nada, né? Não vai fazer nada. Ó, aqui. Então, vamos lá. Como tem tão pouca gente em algumas coisas, que aparece esse vazio aqui, eu vou mandar ele colocar 0. Para valores vazio, mostrar 0. Tem ninguém, só para gente ter uma ideia. Percebe que não faz o mínimo sentido. Tá vendo? Quando começa os decimais ainda piorou. Então o que a gente vai fazer? Mesma coisa. Botão direito, agrupar e fazer os bins. Fazer os intervalos. Então olha só, eu vou colocar aqui o valor de menos 20, aqui é menos 27,12 que esse infeliz está pegando. Então menos 30 até 1.221, até 1.100. Vamos dividir ao invés de 1.000 em 1.000, aqui a gente divide de 100 em 100. Pronto. Aqui ele pegou os menores que 30.
aqui ou vazio. Interessante. Vamos olhar se é vazio ou não esse cara. Vamos na base e vamos olhar se é menor que 30 ou é vazio. Porque se for vazio, a gente acabou de encontrar um erro. Porque não é para ter vazio, é para ter 0. Não tem vazio. Tá? Então são somente os menores que 30. Tá aqui. Agora, olha só. A gente vai... Vou pegar essa quantidade aqui, vou jogar do lado. E vou jogar os valores aqui, fazendo a frequência. Aqui. Opções de lista de campo. Mostrar. Aqui, cadê você? Total geral. Pronto. E aí, pessoal? Pergunto-vos. Essa variável, qual que é a probabilidade de você encontrar uma pessoa entre menos 30 e menos 70? Que tem balanço entre menos 30 e menos 70 na base? 85%. 96%. 96%. Ou seja, essa variável serve para alguma coisa aqui? Bom, Com certeza. Com certeza ela serve? aí faz sentido, né? Quem tá com Para saber. saldo negativo é o poder-alvo de financiamento. Então, pessoal, vamos lá. Eu tenho uma loja, eu tenho uma fábrica, uma tecelagem que produz camiseta. 96% das minhas camisetas são vermelhas. Eu coloco vocês dentro da fábrica, eu coloco uma bandana no olho de vocês, tem uma caixa cheia de camiseta. Vocês enfiam a mão e tiram uma camiseta. E eu pergunto, sem vocês saberem, é vermelha ou não é vermelha? O que vocês vão falar? 96% da probabilidade de ser vermelha, vermelha. Provavelmente. Então vocês vão falar que é vermelha ou de outra cor? Vermelho. Então eu pergunto novamente, o balanço serve para alguma coisa nessa base? Esse Ele caso, tá muito pouco de clientes aí, né? Então, Ele não te ajuda em nada. esse é descartável, né? Exatamente. Porque está concentrado num lugar só, sabe que todo mundo é assim. Uhum. Conseguiram perceber? Uhum. Quando você tem uma variável, ou ela está muito vazia, ou ela está classificada dentro de um único lugar, você começa a desconfiar, né? Assim. É muito alto. Você sabe que você não vai usar essa merda. Você já começa a desconfiar o seguinte, ou fizeram muita bobagem, tá certo? Ou digitaram errado, ou nunca utilizaram essa variável. Ela tá lá à toa, nunca utilizaram. Então eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Só para vocês terem uma ideia como isso é real. Num lugar que eu trabalhei, os funcionários podiam pedir cartão de crédito. Afinal de contas, eu trabalhava num banco. Então, eles davam um cartão de crédito pra gente sem cobrar nada, né? Um dos benefícios, pelo amor de Deus. Sem cobrar, assim, eles não cobravam anuidade, né? Ok, certa vez, eu tava conversando com o pessoal de CRM, depois de muito tempo, muitas configurações, fusões, aquisições, muitas coisas e tal. Eles começaram a fazer uns estudos nas bases de clientes e eles perceberam que tinha uma quantidade considerável de clientes classificados como astrônomos. Presta atenção que eu vou falar. Vou repetir a palavra. Tinha uma quantidade considerável de clientes classificados como astrônomos. Bem? Os caras falam, mas como assim? Como tem tanto astrônomo com a gente? Assim, não existe isso no mundo, esse percentual. Por que vai estar tudo aqui concentrado? Aqui a gente dá anuidade, dá dinheiro para esses caras, não cobra nada. Qual que é a questão? Todos os funcionários que passavam ali até uma determinada data, internamente, eles não colocavam o que o cara era, que era bancário, ou financiário, coisa do tipo. Eles deixavam esse negócio em branco. O sistema, por default, só colocava a primeira profissão que aparecia na lista, que era, na lista existia, eles pegaram uma lista de profissões existentes no mundo, era o quê? Astrônomo. Parabéns, pessoal. Sacaram? Como que você tem que levantar as variáveis para ver se o que existe faz sentido ou não?
Porque daí, o que eles fazem? Fizeram coisa simples, né? Pegaram o CPF, cruzaram com a base de RH e viram, porra, todo mundo que é astrônomo trabalha aqui agora. Entendeu? Mas até chegar nisso dá um trabalhão, não vou negar. Porque você não tem muitas vezes o nome da pessoa, você tem um documento ou outro, um ID, alguma coisa para muitas vezes é até difícil quebrar, separar as variáveis, por causa de segurança, né? Mas é isso que acontece. Então, uma variável, quando ela é concentrada num lugar só, ela não vai te ajudar. Porque você sabe que todo mundo ali, você sabe que se você pegar, sortear dos 31.647 pessoas, 30.500 estão aqui dentro. Entendeu? Então, assim, para qualquer um que você ligar, esses caras estão aqui. Tanto que esses 12% é muito parecido com esses 11%, que é quem faz o financiamento na base toda. Tá? Então, assim, não tem uma quebra. O que é diferente, por exemplo, que eu estou querendo dizer para vocês daqui, ó. Na base toda, a gente tem aí os 12%, quase 12% das pessoas que fazem financiamento. Esses 12% estão distribuídos probabilisticamente nessas faixas aqui. Então, você tem, desses 11,74, 1% está entre essa faixa de valor, entre 4,3% está entre esse valor e esse. Tá percebendo? Então, essa daqui é a distribuição dos 12%. São as probabilidades que são, ou seja, uma coisa ou outra, ou outra, ou outra, ou outra, preciso que você soma e dá os 12%. Tá? Aqui. Bom, outro ponto de probabilidade, onde nós estamos. Celular, aqui ó, contato. Você tem, tá? Esse contato aqui. O contato aqui é... Nossa senhora. Pessoal, é o último, depois vai ficar para casa para vocês resolverem os outros, tá? Porque agora que eu vi que são 10h15. Tava empolgando aqui na situação já. Cadê? Olha só. Tira aqui e coloca contato. Aqui. Olha isso. Essa base tem problema ou não de contato? Não. Não? O que você acha? Com desconhecido tão alto assim, acho que tem. Essa questão. É verdade. 30% está desconhecido. É estranho, porque majoritariamente eles estão ligando via telefone. Ou entram em contato com telefone fixo ou pelo celular. Você não, assim, pelo jeito ninguém vai na casa de ninguém. É tipo os bancos ligando pra gente para querer vender cartão de crédito. Deixaram de registrar. Exatamente. Deixaram de registrar. E aí você percebe o seguinte, né? Que o percentual de pessoas... Ó, isso aqui é relevante. Esse cara é relevante. Por que eu tô querendo dizer que é relevante? Porque assim, ó, das pessoas que você faz contato por telefone, que são apenas 6%, 1% aqui, tá? Eles fazem esse financiamento com você. Poucas pessoas do fixo são, só que eles fazem. Tá vendo? Esses desconhecidos aqui, eles equivalem a um percentual até um pouquinho maior do que esse telefone, que fazem financiamento. Então, arrumar essa base é importante. Consegue perceber? Isso aqui, cara, aqui é importante você chegar e arrumar. Você fala, tem 29% de caras que a gente não sabe. Tá estranho. Só que esses 29%, ele... 1,19 faz financiamento com a gente contra 1% de pessoas que a gente liga para telefone fixo. Ou seja, esse cara compensa atrás para entender, porque a probabilidade de você fazer um financiamento é alto frente a esse daqui, e quantas pessoas podem não ser de próprio celular para você alimentar essa base aqui e aumentar esse percentual. Tá vendo? Sendo que esse cara, ele é super importante. Porque você percebe o seguinte, quem daqui de dentro for de celular, você percebe que para celular, a probabilidade do cara fazer um financiamento para comprar o produto é de 9,7%. Ô Lucas, quando você fala de arrumar, a gente tem que ir atrás do dono da base e tentar descobrir isso?
O que acontece, Renan? Você vai atrás do dono da base, tentar entender o que está acontecendo e se tem como ele arrumar, tá? Ou então, geralmente o que se faz é o seguinte, a vida funciona mais ou menos assim, ele fala, porra, no passado a gente não consegue mexer, mas vamos daqui pra frente nos organizar para arrumar, tá? Como que você faz para arrumar isso daqui pro passado? Você joga esses percentuais aqui, entendeu? Uma forma, tá? Uma forma de fazer é jogar esses caras que estão aqui, distribuir, ou seja, você vai falar assim, ó, 27% vezes esse valor e esse valor aqui vezes esse 30%, por exemplo, é uma das formas. Tá? Fazer uma proporção mais simples. Ou abrir isso daqui para mais variáveis e jogar essas proporções. Só que isso daí tem que ser combinado com todas as áreas possíveis e imagináveis, tá? Se você fizer isso sozinho, vai sempre dar problema, tá certo? Mas levantar a bola e ir atrás da pessoa e falar, meu, vamos arrumar esse negócio aí porque é importante, sabe? É legal, são planos de ações que funcionam. Porque é muita coisa aqui, ó. Você pode popular mais esse cara aqui. Bom, pessoal. Eu nasci em Carmópolis, Minas, né? Eu costumo dizer que Carmópolis é o melhor lugar do mundo. Ah, desculpa, pessoal. Pensei que fosse comigo. Olha só. Agora, a gente fez até aqui, ó. Então, vou falar algumas coisas para vocês, interessantes. Para vocês fazerem. O que precisa ser feito? Precisa ser feito com duração de tempo. Isso aqui é tempo em minutos, que fica com ligação. Isso aqui é interessante você perceber, fazer essas probabilidades para subscribe ou não. Meses do ano. E faça um levantamento por dia para vocês verem que interessante. Isso é muito interessante fazer essas probabilidades por dia. Tá? Então, assim, vocês vão levantar essas probabilidades para cada um desses dias. Tá certo? Para cada uma dessas variáveis. Fazendo dessa mesma forma aqui. Cada um desses caras aí. Tá certo? Depois que essas probabilidades forem levantadas, a gente vai começar a cruzar mais variáveis e vai se fazer a seguinte pergunta. A pergunta que tem que se responder aqui é assim. Destas variáveis existentes aqui na base, qual é, se você fosse filtrar por todas elas, inclusive aqui se a pessoa tem caso ou não, que a gente não usou ainda, tá? Ó, a gente tem dias, meses, se a pessoa tem caso ou não, se a pessoa já fez financiamento ou não, se a pessoa é defaultada ou não, tudo isso, tá? Faz para todas as outras variáveis, que no futuro, tá? Depois, acho que na próxima semana, a pergunta que a gente quer responder é assim, olha, Daniela, qual é a melhor probabilidade de eu fazer um financiamento, dado as variáveis que eu tenho aqui? Eu preciso de uma massa de dados que eu preciso direcionar para o meu operacional e falar assim para eles, vão em cima dessas pessoas aqui, que eu preciso que eles melhorem pra caramba a gente precisa aumentar a nossa receita. Então, com essa base de dados aqui, vocês somente levantando isso, fazendo essas descrições, a pergunta que se faz é essa. Quem são as pessoas, quem são as pepitas de ouros aí dentro? Eu preciso ligar. Entendeu? Pessoas semelhantes a elas. Deu perceber? Ó, tá vendo? Não tem modelo, não tem matemática avançada, não tem nada. Tem simplesmente pegar a base, namorar essa base, pegar ela no colo, fazer carinho, fazer cafuné, que ela te conta tudo que você precisa que ela precisa te contar. Entendeu? Com muita paz e amor e harmonia. Tá certo? Tá? Então, para quarta-feira é isso daí. Se der tempo, tá, pessoal? Se não der, não tem problema aí. A galera tá aí, geralmente tá ripando bastante coisa aí. Se não der, a gente vai continuar fazendo da mesma forma até conseguir responder isso. Tá certo? E fazendo outros cálculos para depois a gente vai uma próxima base fazer transformações de variáveis. Aí a gente entra a ideia de fazer normal, fazer as porrinhas todas e chegar lá na frente. Tá certo? Distribuição normal. Dicionário de dados, né? Oi? Terminar o dicionário de dados. Ah, quem não terminou pode terminar. Mas, aproveitando a fala da Bia, vocês perceberam que é sempre o mesmo processo, pessoal? Você pega a base, faz dicionário de dados, você descreve, você levanta a frequência, dependendo da pergunta, a frequência, ao invés de ser frequência agora, é uma probabilidade de você inferir o futuro. Entendeu? Uma rotina, né? É uma rotina.
É uma rotina. Se você aprende a fazer bem isso daqui, chega uma hora que você consegue olhar os números e saber se a pessoa está fazendo certo ou errado. Se faz sentido o que ela está fazendo ou não, o que ela está falando para você. Entendeu? Mas, novamente... O SQL vai entrar nessa base aí, Lucas? O SQL, não. A gente vai ter... Tem uma base que eu tenho aqui, ela tem 50 megas. Ela tem bastante variáveis. E ela fica meio pesadinha para trabalhar aqui. E aí o SQL eu quero trabalhar com a próxima base com vocês. É uma base de vendas. Ah, beleza. Então ela é uma base de vendas. E depois tem uma outra que eu quero mostrar para vocês, que é uma base de transacional, que ela é maior ainda. Ela é uma base de cartão de crédito gigantesca. E é legal para fazer cálculo de... Existe uma coisa chamada cálculo de probabilidade a priori. Que é... Ó, o nome é bonito. Porra, gente, cálculo de probabilidade a priori, coisa linda. E o nome. Nada mais é conhecido como o problema da cesta de ovos, tá? Ou o problema do supermercado. Que é o seguinte, a pergunta é assim, ó, para resolver, que vem disso daí, que veio disso, é assim. Vocês já notaram, né, que quando a gente vai no supermercado, geralmente tem umas promoções fora de lugar? Vocês já perceberam isso ou não? Já? Promoção fora de lugar é aquela história assim... Porra, por que o cara colocou a promoção do vinho do lado da massa de tomate? Sabe assim? O que tem a ver o vinho tá aqui, sendo que o setor de bebidas é lá do outro lado, só que ele colocou a promoção do vinho aqui, lá da massa de tomate. Porque tem uma probabilidade existe uma probabilidade que é feita essa conta, e ela é observacional, depois a conta só serve para justificar o que é observado, tá? Que é assim... uma quantidade considerável de pessoas que compram massa de tomate, compram macarrão também, compram vinho também. Entendeu? Então, por isso que eles colocam umas promoções fora de lugar, que muitas vezes nem é promoção. Muita mentira pra caramba. Você vai num dia, numa semana, tá lá custando, sei lá, o preço de... Vou chutar outra coisa aqui. Massa de tomate tá custando, sei lá, R$2 o pacote, e depois você vai na outra semana, tá perto dos vinhos lá, a mesma massa de tomate falando que tá R$2,10 promoção. Você fala promoção nada. Mas o cara coloca aquilo, não é questão de promoção, porque ele sabe que você vai levar. Essa é a questão. Esse é fato. É a história da fralda com a cerveja, né? Matou, exatamente. A história da fralda com a cerveja. A história da fralda com a cerveja tem uma história que aconteceu nos Estados Unidos, que a menina... Eu esqueci o nome dessa... É uma empresa de departamento, tá? O pai até processou a história do departamento e deu meio pauzinho, assim, porque chegou na casa a menina ficou sabendo que ela estava grávida pelo marketing da empresa, do departamento, do supermercado. Porque o que aconteceu? Começou a chegar um monte de propaganda para ela de coisas de bebê. Mas ela não sabia que ela estava grávida, ela achou estranho. E ela foi ver, ela estava grávida mesmo. Levantaram, o que aconteceu? Ela foi fazer compra e ela comprou algumas coisas que quem compra geralmente é quem está grávida naquele supermercado. Então, assim, por exemplo, sei lá, ela comprou uma determinada... e são coisas nada a ver, não tem uma explicação. Entendeu? Ela comprou uma determinada água, por exemplo, que quem compra essa determinada água são mulheres que estão grávidas. Sabe assim? E isso foi levantado via sistema e começaram a mandar um monte de coisa para ela. Daí aquela mulher, a menina percebeu que estava grávida. Ela não sabia. Ou seja, ficaram sabendo antes que ela. Então isso é o cálculo de probabilidade a priori, que na verdade é só observar o que uma pessoa compra com relação a outra. São tabelas bem grandes porque são transacionais, né? E é isso, pessoal. Para quarta-feira que vem é continuar aqui. Beleza. Tudo bem? Quem puder fazer, porque a pergunta é essa. Eu fiz para vocês. Quais são as variáveis que nós temos que usar e onde nós precisamos olhar para ter a melhor probabilidade de fazer um financiamento decente. De ser mais acurado no financiamento. Tá bom? Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Forte abraço e Boa noite. quarta-feira. Tchau, Até tchau. quarta-feira, gente. Fala aí, pessoal. Boa noite.